Muito boa noite, bem-vindo seja ao Em Debate aqui na TCV com os deputados indicados pelos partidos com assento parlamentar. Esteve em debate no Parlamento entre ontem e hoje a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado 2026 na generalidade e é precisamente este o tema central do Em Debate de hoje. São hoje os indicados, os nossos convidados e os indicados pelos partidos com assento parlamentar, o deputado António Monteiro, em representação da UCIT, a quem agradecemos por vir uma vez mais ao Em Debate, o deputado Paulo Veiga, em representação do grupo parlamentar do MPD, a quem também agradecemos por vir uma vez mais ao Em Debate aqui na TCV, e também o deputado Julião Varela, em representação do grupo parlamentar do PICV, a quem também agradecemos por vir uma vez mais ao Em Debate. Meus senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos. O Parlamento discutiu entre ontem e a manhã de hoje a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2026, o último orçamento desta legislatura, estimado em 95,7 mil milhões de escudos. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, disse tratar-se de um orçamento de ambição focado em acelerar o crescimento económico, gerar empregos qualificados e reforçar o Estado social. Segundo Correia, o documento combina prudência fiscal com investimentos sociais concretos, prevendo cerca de 6% de crescimento, ao mesmo tempo que mantém a estabilidade macroeconómica e reduz impostos às empresas para fomentar emprego, rendimento familiar, aposta na habitação, educação, saúde e juventude. O MPD, que suporta o governo, qualifica o orçamento como um instrumento para consolidar a estabilidade macroeconómica, promover a justiça social, vai, portanto, na mesma linha do vice-primeiro-ministro e também do próprio primeiro-ministro que abriu o debate, e também fomentar a inclusão e que assenta também em 3 pilares: a diversificação da economia, crescimento com justiça social e reforço do Estado social, visando um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Já a UCIT considera a proposta do orçamento aquém das necessidades do país, afirmando que está longe de responder aos problemas da população e que carece de ambição para gerar riqueza necessária, dando ênfase a problemas crónicos do país em transportes, saúde, energia e também infraestruturas. Já o PICV diz que o orçamento não é ambicioso, critica-o como sendo reduzido e preso pelo governo, apontando cortes de despesa de 2,2 mil milhões de escudos face a 2025, portanto, ao ano em curso, que podem comprometer investimentos públicos estratégicos, podendo também criar uma retração na economia nacional. Começamos hoje pelo PICV, pelo deputado Julião Varela. Senhor deputado, muitas críticas por parte do PICV. Já falamos do valor estimado para o orçamento de 2026. O deste ano é de 98 mil milhões. Para 2026, 95,7 mil milhões, portanto, cerca de menos de 2,2 milhões de escudos que o deste ano. O PICV fala num orçamento de Estado para 2026 eleitoralista, armadilhado e com cortes que não ajudam o desenvolvimento do país, mas diz ainda que o governo já não está com a capacidade de gerir ou planificar o país. Já o primeiro-ministro ontem dizia que o orçamento é um instrumento que reforça a confiança no futuro, consolida a estabilidade económica e mantém as pessoas no centro das políticas públicas, com prioridade à inclusão social e juventude. Vamos tentar, então, esmiuçar a leitura do PICV em relação à proposta do Orçamento de Estado para 2026. Bom, em primeiro lugar, queríamos cumprimentar o senhor jornalista, os colegas do painel, os telespectadores lá em casa, no país e na diáspora. Bom, eu começaria por dizer que este não é um orçamento qualquer. Portanto, é um último orçamento de uma legislatura que começou com promessas de transformação e que termina com uma realidade de estagnação e apontando o país ao caminho da austeridade, com cortes drásticos e significativos em setores que podem comprometer o futuro
do país. Portanto, foram metas não cumpridas, foram compromissos foram falhados e prioridades mal definidas. E a questão, de facto, essencial reside nos grandes cortes, portanto, que este orçamento de 2026 sofreu, comparativamente, portanto, ao ano de 2025. Efetivamente, as despesas, há um corte de menos 2,2 milhões de contos, mas esse valor, portanto, é superior, muito superior, se compararmos com o orçamento reprogramado, porque nós temos estado a aprovar o orçamento no Parlamento e depois o Governo faz a reprogramação do orçamento. E na reprogramação que fez para o orçamento de 2025, ele levou o total do orçamento para 104,8 milhões de contos. Portanto, se fizermos a comparação, a redução, portanto, será de 9,1 milhões de contos. Chegamos a esse valor de 104 mil milhões? 104, portanto, é o valor que o Governo fez, está publicado no Boletim Oficial e nós acreditamos que teve elementos para lá chegar. Agora, o grande problema, efetivamente, que nós temos tem a ver com as receitas. Nos últimos anos, aliás, sempre, o Governo tem estado a fazer uma programação de receitas completamente exorbitante comparativamente à realidade do país. Para mais, portanto, com uma decalagem de cerca de 20 milhões de contos a mais. E desta vez, efetivamente, comprimiu, portanto, e fez uma programação, portanto, de cerca de 95 milhões de contos, para, se calhar, portanto, estar mais perto da realidade. E com isso, cortou despesas em setores fundamentais, portanto, na habitação nós vamos ter menos 453 mil contos, nós vamos ter na proteção ambiental 788 milhões de escudos, vamos ter cortes, portanto, nos serviços culturais e recreativos, 123 milhões de escudos, nos serviços públicos gerais, menos 2,8 milhões de contos. E se analisarmos o orçamento do ponto de vista económico, portanto, da orgânica, e, portanto, despesas económicas, nós encontramos a aquisição de serviços com menos 1,5 milhões de contos, subsídios com 150,7 milhões de contos, transferências com 1,4 milhões de contos, outras despesas com menos 456 milhões de escudos, os ativos financeiros, que é a mesma coisa que dizer os investimentos, sofrem um corte de menos 6,3 milhões de contos. Portanto, o que significa que vamos ter para os investimentos uma verba extremamente pequena de cerca de 10 milhões de contos. Portanto, estamos a sair de 16,5 milhões de contos do orçamento inicial de 2025 para 10,1 milhões de contos, portanto, para o orçamento de 2026. E isso cria grandes problemas, porque nós todos estamos aqui em Cabo Verde, temos sido confrontados com graves problemas, nomeadamente no domínio da energia. Não há um tostão, portanto, para repor a capacidade de produção de energia, portanto, que neste momento o país está a sofrer. Não há um centavo para fazer investimentos na produção da água. Não há neste orçamento, portanto, para a produção da água, aumentar a capacidade de produção. Nós temos graves problemas, portanto, dos transportes marítimos. O Governo diz que vamos ter 2 barcos, mas também no orçamento nós não encontramos montantes destinados, portanto, a satisfazer essa necessidade. No domínio dos transportes aéreos também oferece 3 aviões. Portanto, ou seja, o Governo condensa neste último orçamento tudo aquilo que não conseguiu fazer, portanto, nos últimos 10 anos. De maneira que nós estamos extremamente preocupados, portanto, relativamente a isso. E apresenta, portanto, um crescimento de 6%, mas um crescimento que é suportado essencialmente, portanto, pelo turismo, felizmente pelo turismo, portanto, que se tratou, portanto, de investimentos feitos, portanto, no passado e que não conheceu grandes avanços, portanto, não houve diversificação para aumentar a capacidade, portanto, de aumentar a participação do turismo no Produto Interno Bruto. E um orçamento, portanto, que vai aumentar os impostos. De forma camuflada, o Governo apresentou, portanto, na Lei de Meios, a eliminação da isenção de alguns produtos hospitalares que constavam, portanto, da Lei do IVA. E vamos ter, efetivamente, um conjunto de produtos e serviços
no domínio da saúde, portanto, que vão ter aí a taxa do IVA normal de 15% e, por conseguinte, vai aumentar drasticamente os custos, portanto, com a saúde. Para além de outros pequenos impostos, nomeadamente a taxa do tabaco, que também vai aumentar, portanto, a nível deste orçamento. Há um outro problema grave, portanto, tem a ver com o nível do endividamento. Portanto, este governo não poupou o país relativamente, portanto, ao aumento da dívida, não fez quaisquer investimentos com os recursos obtidos, portanto, através desse endividamento. Temos um país, neste momento, altamente endividado, sem muitas margens, portanto, para endividar e, de facto, promete baixar a dívida, mas, neste momento, a verdade é que temos, de facto, uma dívida de mais de 317 milhões de contos, o que é manifestamente, portanto, grande para as capacidades económicas do país. Certo. Muito obrigado, então, por esta primeira incursão. Passamos a palavra agora ao deputado Paulo Veiga. Portanto, temos aqui o PICV a dizer que o orçamento para 2026 aponta o caminho para a austeridade, com grandes cortes. Afirma também que estamos perante um orçamento de fim de ciclo, sem ambição estrutural, cheio de números frágeis e promessas repetidas que, ano após ano, não saem do papel e um rosário de promessas falhadas e que são remetidas para o próximo governo a sair das eleições de 2026. Que argumentos apresenta o MPD para contrapor as ideias do maior partido da oposição, sabendo também que o governo apresenta este orçamento de 2026 pondo a tónica, ao contrário do PICV, num novo ciclo? Que ciclo, Sr. Deputado, se vislumbra concretamente com esta proposta de orçamento? Não, antes de mais, cumprimentar ao Sr. jornalista, aos colegas painelistas, aos telespectadores lá em casa e deixar aqui uma palavra de solidariedade aos tarrafalenses pelas chuvas de hoje. Esperamos que todos estejam seguros e que não tenha corrido estragos. Estamos juntos e com esperança e força. Relativamente ao orçamento, é como nós dissemos no debate e o Primeiro-Ministro reafirmou, eu tive a oportunidade de fazer o encerramento, é uma questão de nunca vamos convencer o PCV qualquer coisa que façamos esteja bem. Mas também não temos que convencer o PCV, temos é que convencer a população cabo-verdiana que tem mantido a confiança neste governo. O PCV desde 2016 tem vindo sempre na mesma tónica. Nada se fez, tudo que é de bom, até o turismo, que já está em 1,5 milhões de turistas, é resultado do esforço do governo deles. O que eles não conseguiram fazer, fizeram a economia crescer abaixo de 1%, e agora que está a crescer acima de 5%, eles chamam-lhe de estagnação. Isto é algo que só o PCV que consegue explicar isto. Mas o colega Julião sabe muito bem que a análise que ele está a fazer não se deve fazer. Não se deve fazer o seguimento dos orçamentos como coisa. Por exemplo, nas despesas, ele vem e diz que há cortes. Não, há coisas que já não necessitam ser feitas porque já estão feitas e não devem ser continuadas. Portanto, as despesas diminuem. Aqui, isto é óbvio. No entanto, dizem e acusaram-nos durante 9 anos de gastar muito dinheiro, de fazer muito. Corta-se. Então é austeridade. Não, eles têm que definir o que é que querem. Mas aqui, para dizer mais, é preciso nós percebermos o país que temos. Um país que, a nível de ranking mundiais, está em primeiro, segundo e terceiro a nível do nosso continente. Um país que vem à FMI, há dias deram uma entrevista a dizer que nós somos um modelo e um exemplo para o mundo que está em plena crise. Temos guerras na Europa, no Médio Oriente, guerras comerciais entre os Estados Unidos e China, inflação importada, e nós estamos a combater isto e ainda estamos a conseguir crescer. Estamos a conseguir ter uma aposta social e estamos a aumentar números de empresas, números de tudo isto e, no entanto, para o PICV é tudo negativo. Parece que o país precisa ser refundado. Não sei para onde, só espero que não seja como a praia.
Portanto, a praia tem um exemplo caricato. Em 2020 tínhamos o lixo controlado, agora é um problema. Portanto, só sei neste aspecto. Mas espero bem que não. Espero bem que não e espero que o colega Julião ajude que isto não aconteça, sendo que não acredito que vão ganhar as eleições, portanto, não haverá esta possibilidade. Mas tranquilo. Agora, voltando para o nosso orçamento. Após vencermos as secas e pandemia, este orçamento de 2026, no valor de 95,6 milhões de contos, consolida a recuperação. Enquanto a oposição aposta no pessimismo, nós apresentamos um crescimento de 6% e uma inflação controlada de 1,6%. Portanto, isto é factos, isto não é dar a volta a coisa. Mas o dado histórico que trago é que dizem que estamos a endividar o país. Nós estamos a pagar a dívida que o governo anterior, de 2001 de 2000 a 2015 ou 16, deixou, e estamos a conseguir continuar a aumentar salários dos professores, dos enfermeiros, dos médicos, dos militares. Estamos a conseguir resolver pendências que encontramos. No entanto, tudo está mal. Portanto, só o PICV é que consegue explicar isto. E sobre a dívida, nós vamos, pela primeira vez desde 2014, estar abaixo do trecho de 100% da dívida pública. Portanto, tenham calma que lá chegaremos. O PICV vê o passado, nós financiamos o futuro. Este é o orçamento que tira Cabo Verde da emergência e o coloca na rota do desenvolvimento. Obrigado. Muito obrigado, então, por esta primeira incursão. E do lado da UCID, António Monteiro, a UCID afirma que o orçamento está longe de responder aos problemas do país. Diz ainda que prioriza propaganda governamental e assistência técnica, que é um instrumento despesista e eleitoralista, que ignora problemas estruturais e compromissos assumidos pelo Executivo. Vamos então esmiuçar as ideias da UCID. É verdade, vamos a isso. Bem, permita-me, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, sim, cumprimentar também os colegas, o deputado e amigo Paulo Veiga, o deputado e amigo Julião, e cumprimentar, como é óbvio, os técnicos da televisão de Cabo Verde e todos aqueles cabo-verdianos que lá em casa, quer estejam aqui nas ilhas, quer estejam na nossa imensa imigração, poderão estar a ver-nos e a ouvir-nos. Bem, o que é que nós podemos dizer sobre este orçamento? Nós temos um orçamento de continuidade, não temos um orçamento de ruptura. E o país precisava de um orçamento de ruptura. De ruptura por quê? Porque, independentemente de termos um orçamento que nos traz um crescimento económico que é de louvar, que é 6%, traz-nos uma inflação, previsão de 1,6%, são dados interessantes, mas é um orçamento que, em termos de investimentos para a criação de riqueza, para alavancarmos a economia cabo-verdiana, não é audaz, não é audacioso, não é vibrante. É um orçamento que apresenta 12 milhões, 12,3, se não me falha a memória, de contos para o investimento. E se nós formos ainda a ver o bolo que vai para o setor empresarial, esta então é uma miséria franciscana. Se não me engano, cerca de 111 mil contos. 111 mil contos. E nós o que precisamos neste país é de um orçamento que alavanque a economia, que crie condições para que os nossos empresários possam ser eles a criar a maior riqueza que este país precisa. Porque nós não precisamos que seja o governo a criar a riqueza. Nós precisamos é que o governo crie as condições para que os nossos empresários possam avançar. E isto não está a acontecer. Por outro lado, é um orçamento que continua a ter despesas exorbitantes.
Porque o crescimento da economia que nós temos, que eu acabei de dizer que é bom, não consegue acompanhar a pedalada do aumento das despesas que o orçamento traz. E nós temos que ter essa capacidade de, ao mesmo tempo que vamos aumentando as despesas correntes, tenhamos a capacidade da criação de riqueza para podermos suportar estas mesmas despesas correntes para evitarmos algum colapso no amanhã. E nós temos vários exemplos de colapsos, de crise que já vivemos. Tivemos, há bem pouco tempo, em 2020, uma crise de Covid, que é só ver que a forma como a dívida pública disparou em relação ao PIB. Mas neste momento, nós temos uma dívida pública que, apesar de estar nos 97, previsão, se não me falha a memória, 97% do PIB, mas nós estamos ainda, Jefferson, muito longe da convergência. Porque a convergência nos impõe que a dívida pública não pode ser superior a 60%. O déficit público não pode ser superior a 3%. No déficit estamos bem, porque estamos a 1,6%, é muito inferior a 3%. Mas em termos de dívida pública, nós não estamos lá. Estamos a 97%, que é a perspectiva. Para o próximo ano. Sim, para o próximo 97, ano. Mas deveríamos estar em 60%. Porque repare que nós vamos ter o serviço da dívida, que é 32 milhões de contos. Ora, o serviço da dívida equivale a todo o imposto que é cobrado no imposto IVA, mais as transferências e as doações feitas pela comunidade internacional. Porque o IVA, vamos buscar 25 milhões de contos em IVA. E as doações e transferências internacionais são cerca de 5 milhões de contos aproximadamente. Quer dizer, o valor que nós vamos pagar é de longe superior a estas duas rubricas que eu acabei de frisar. E, no entanto, o que nós estranhamos é que o governo acha que está tudo bem. Não, não está bem. Não está bem porque, se nós compararmos que a massa salarial, o bolo salarial, é de aproximadamente 32 milhões de contos, e nós vamos pagar em serviço da dívida mais 32, vamos somar 32 mais 32. Quanto é que dá? 64. E nós estamos a falar de um orçamento de 95 milhões. Quanto é que sobra? 31 milhões. Portanto, o que é? Este é o orçamento que nós queremos? Não, não é. E o pior de tudo isto é que, independentemente do crescimento económico, e quando se ouve o governo dizer nós reduzimos a taxa da pobreza extrema e a taxa da pobreza absoluta. Mas o governo esquece uma coisa que é interessante. É que nós já não somos país de rendimento médio-baixo. Nós somos um outro país. E que o Banco Mundial, em 2025, junho de 2025, atualizou estes valores para a pobreza extrema e para a pobreza absoluta. E nós continuamos a ter pessoas a receber 5.880 escudos. Isto é, temos pessoas que estão no limite da pobreza extrema comparativamente ao ano de 2011, onde o valor da pobreza extrema era $1,90 em relação ao PPC de 2011. Mas hoje já não é este o valor. Hoje estamos em $3. O que é que isso quer dizer? Que para mantermos o nível da pobreza, teríamos que aumentar a pensão dos nossos idosos para pelo menos 9.000 escudos. E nós pedimos hoje no Parlamento que se aumente para 8. Portanto, é um orçamento, do nosso ponto de vista, não satisfaz e esperamos que o povo saberá fazer a devida leitura e, consequentemente, tomar as devidas precauções. Certo. Vamos então pegar nesta questão de equilíbrio das contas públicas e também da dívida. Julião Varela, como é que o PICV
olha para a questão do equilíbrio, a necessidade de conter o déficit orçamental, com a exigência de financiar políticas públicas essenciais, também, ao mesmo tempo, que percentagem do PIB considera sustentável para o déficit em 2026 e que estratégias também o PICV propõe para alcançar esse objetivo. O António Monteiro fala que a dívida deveria estar em cerca de 60%, está a previsão para o próximo ano é de 97,4%. Como é que o PICV olha para esta questão do equilíbrio das contas públicas e também da dívida? Bom, em primeiro lugar, nós gostaríamos era que, em relação à intervenção do colega deputado Paulo Veiga, que houvesse, portanto, uma sintonia relativamente aos números, né? E, sobretudo, respeitar as organizações que produzem, portanto, os dados. Quando fala relativamente ao crescimento econômico e disse que em 2015 e 2016, portanto, o crescimento era de 1%, estamos a desrespeitar, portanto, os dados do INE, né? Portanto, todos sabemos que, em resultado dos grandes investimentos feitos na década de 2010, 2015, em 2016, portanto, houve retoma da economia. E em 2016 nós tivemos um crescimento de 4,7%. E todos sabemos que o MPD só aprovou o seu primeiro orçamento, portanto, em agosto. Portanto, em agosto entrou em vigor em novembro, dezembro. Portanto, não podia ter efeitos retroativos relativamente, portanto, aos indicadores macroeconómicos. Portanto, significa que o MPD encontrou, portanto, um país em retoma de crescimento económico, resultado dos avultados investimentos que foram feitos, e em relação à dívida pública. Também convém repor a verdade. Nós, em 2015, a dívida era de 115%. Imagina, com todos os investimentos que nós fizemos, a dívida pública, portanto, estava em 115%, correspondente a 200 milhões de contos. Mas uma outra questão que me chama a atenção, em relação à intervenção do colega deputado, é que disse que coisas que não necessitam serem feitas. Há alguma coisa que nós já atingimos esse nível em Cabo Verde? Que já não precisam ser feitas? Em termos de despesas? Sim. Mas repara, Claro, portanto, se efetivamente houverem necessidades, houverem coisas que já não precisam ser feitas, há outras Claro que há. neste momento têm que serem feitas. Portanto não se pode justificar a redução do orçamento por esse motivo, porque há outras coisas para serem feitas que deveriam, portanto, ser ocupadas, né? Portanto, não podemos dizer que, de facto, tudo já estava feito quando nós estamos com graves problemas de energia. É ou não é verdade? Nós tivemos meses de apagões aqui na praia por incapacidade da Eletra em conseguir produzir a energia suficiente e não há investimentos a serem feitos para repor, portanto, a produção. Não há. Temos graves problemas. Não há. No orçamento não há. Não há também para o abastecimento de água. Nós também não temos, neste momento, qualquer medida, portanto, para reforçar. Há problemas de saneamento. Portanto, nós, sobretudo aqui na praia, por exemplo, a rede de esgotos é cerca de 33%. Não há. Porque o governo não faz investimentos. De orçamento em orçamento nós encontramos verbas, inclusive financiadas pela União Europeia e outras organizações internacionais, mas que não saem no papel. No domínio da saúde, portanto, e várias coisas que deveriam ser feitas. É verdade que se está a pagar dívidas, sim. Está-se a pagar dívidas de investimentos em infraestruturas que foram feitas. Os liceus que foram construídos, portanto, os aeroportos que foram construídos, os centros de saúde que foram construídos, as estradas de última geração que foram construídas, mesmo a energia. Fizemos grandes investimentos, portanto, no domínio da energia no período de 2010-2016, e que, inclusive, vocês não fizeram nenhum outro investimento para além daqueles que já estavam. Portanto, é claro que há dívidas a pagar. Agora, vocês aumentaram exponencialmente a dívida. Portanto, é mais 317 milhões de contos. Em quê? Para fazer o quê? Percentualmente é o quê? Para fazer o quê? Não, o que é que nós estamos a dever? Estamos a dever, neste momento, mais 317 milhões de contos. Portanto, convém, portanto, que isso seja dito. Relativamente, portanto, aos outros números, portanto, a inflação para já é um dado do governo. O BCV
não comunga, portanto, dessa projeção, até porque nós dependemos, portanto, de fatores externos ao país, não temos capacidade de controlar a inflação. Portanto, é um número, portanto, que pode não ser real. Mas há outros aspectos que têm a ver também com a dívida pública, que são dívidas que estão escondidas. Neste momento só conhecemos os 317 milhões de contos. Mas há dívidas escondidas, por exemplo, no ONPS. O ONPS foi obrigado a comprar os títulos, portanto, do Banco de Cabo Verde, do BCA, no valor de cerca de 11 milhões de contos que faziam parte, portanto, do Trust Fund, que o governo deveria resgatar, não resgatou, obrigou o ONPS, portanto, a resgatar. E essas responsabilidades estão no balanço do ONPS e não estão contabilizados, portanto, na dívida pública. Mas, relativamente aos avales, o governo tem estado a dar avales e mais avales a empresas falidas. Portanto, empresas falidas, nomeadamente o TACV e a Newco, têm estado a absorver avales que, inclusivamente, o último relatório do Conselho de Finanças Públicas entende que 9%, portanto, dos avales já é considerada dívida pública e que não está contabilizada, portanto, neste momento. De maneira que nós, do ponto de vista do PICV, a questão do déficit, quer dizer, nós pensamos que não se deve governar apenas pelos números, para ter bons números no papel e a população a sofrer com insuficiências, com a carência de bens essenciais. Há déficits, portanto, que são bons déficits. Portanto, quando você tenha déficit, mas para fazer investimento e satisfazer as necessidades das pessoas, não se deve ter medo do déficit. Portanto, recupera-se depois, portanto, depois dos investimentos, os investimentos darão retorno e a partir daí, portanto, controla-se o déficit. Não pelo jogo dos números, portanto, nos papéis ou para agradar organizações internacionais, mas ter em conta a realidade económica do país. Por isso é que o PCV tem uma visão diferente do MPD, relativamente ao Estado, relativamente à governação. Portanto, o PCV defende que um Estado deve ser, portanto, a salvaguarda da população. Portanto, as populações não podem estar a sofrer com carências, portanto, em vários domínios de transporte, de energia e de saúde, para, de facto, estarmos a basofiar que há déficit zero ou então que há saldos globais positivos. Paulo Veiga. Não. Aqui, primeiro, para dizer ao colega Julião que deve ouvir o que disse. Ele diz para sermos rigorosos e depois ele não é rigoroso, mas não é rigoroso. Tenta enganar aqui toda a gente, que é o seguinte, que 2 em 4 é 50%, 3 em 6 é 50%, mas 3 em 7 já não é 50%, é menos que 50%. E é esta que é a diferença da dívida pública. Ele fala num valor de 300 e tal, e não fala na percentagem. A percentagem baixou ou não baixou? As receitas são mais ou não são? A economia cresceu ou não cresceu? PIB. É este o PIB. Este é descendente ou não é? Mas PIB Todos. não é pão, É meu caro. descendente ou não é? PIB não é pão. Como disse o colega António Monteiro, com a pandemia chegamos a 146. Estamos a caminhar para baixo dos 100. Estamos a resolver o problema ou não? Sabem quando é que foi a pandemia? Quando é que terminou os efeitos? 2022. Sabe o que ano é hoje? 2026. Portanto, vamos corrigir. Ok. Sobre energia. Vamos falar de energia tranquilamente. Em 9 anos não houve um debate sobre energia, verdade ou não? Por causa dos investimentos que encontramos. Mas quer ter o debate sobre energia na próxima sessão? Convida que lá estaremos. Há mais investimentos, há geradores que já chegaram em todas as ilhas. A situação está estabilizada e você sabe muito bem o que é que aconteceu. Foram avarias que aconteceram. Continuamos, mesmo com o aumento do consumo de energia, estamos com 25% de energia renovável, queremos chegar a 50% em 2030. Portanto, sobre energia estamos à vontade e podemos falar à vontade. Há mais investimentos em eólica, em solar e isto não é uma questão. Não é apanhar um problema, um percalço e torná-lo num problema do país.
Depois diz, não há que somos diferentes. É verdade que somos diferentes. Nós não queremos uma população dependente do governo. Nós queremos uma população que ande por suas próprias pernas. Porque nós acreditamos no povo cabo-verdiano. Essa é a diferença entre nós e o PCV. O PCV quer as pessoas na subsistência para os poder dominar. Nós não queremos isso. Nós queremos que as pessoas saiam da pobreza extrema e saiam da pobreza e que não haja pobres em Cabo Verde. E é por isso que a economia tem que crescer e não pode crescer a 1%. Julião disse que eu tinha que ser correto porque em 2016 cresceu 4% e é resultado das políticas dele. Mas ele não falou de 2015 e 2014. Quanto é que cresceu? Diga, porque eu não falei em 2016. Você é que falou. Eu falei de 2014 e 2015. Estava a um crescimento ou não estava? Portanto, o que é que acontece quando há crises? Vamos falar de crises. PICV, vulcão entra em erupção, aumenta o IVA 0,5% para toda a gente, para pagar uma erupção de uma comunidade no fogo. MPD, há Covid, aumenta a dívida pública, aumenta o Estado Social, resolve o problema. 2 anos depois, temos a retoma da economia a crescer a 6%, o turismo a 1,5 milhão. Isso é trabalho, isso é capacidade. Isto são factos, isto não temos que dar a volta a isto. Nós poderíamos estar mal, como vocês deixaram o país depois da erupção. Mas foi uma erupção numa localidade. A pandemia foi no país inteiro. Foi mundial. Nós somos dos países que conseguiu, a nível de saúde, vacinar e somos os campeões do mundo. Somos reconhecidos a nível mundial. E o PICV não consegue ver isto. Não consegue celebrar o povo de Cabo Verde. E isto não foi feito só pelo governo do Ulisses Correia e Silva, pelo MPD. Eu não quero esse louro. Nós não queremos esse louro. Isto foi feito porque o povo cabo-verdiano é resiliente. O povo cabo-verdiano acredita e sabe ultrapassar as dificuldades. As empresas privadas, o Estado, o povo, o agricultor, o pescador, todos nós, os nossos enfermeiros, os nossos técnicos de saúde, os nossos médicos, é que são os heróis. Mas nós, por causa da política, não conseguimos reconhecer isto no nosso país. E por isso é que não acontece no tempo do PCV, porque o PCV quer o louro só para ele. E este é um grande problema que o PCV tem que resolver somente com o PCV. António Monteiro, no plano dos investimentos, o orçamento propõe reduzir o IRC de 21% para 20% e rever possíveis benefícios também no IRS. Qual a posição do CID sobre estas medidas fiscais? Considera-as adequadas para incentivar o crescimento sem perder receitas ou defenderia ajustes diferentes? Não, permita-me antes dizer o seguinte. Ouvi com atenção a intervenção do Julião e do Paulo. Eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Nós temos que, de facto, preocupar-nos e muito com a dívida pública. Nós não podemos encarar um serviço de dívida que é de 32 milhões de contos como algo que não tem nenhum impacto na vida dos cabo-verdianos. Isto é um perigo. É um perigo. Repare que se nós de hoje para amanhã tivermos um problema que Deus não permite, deixa-me bater na madeira, é um Deus nos acuda por causa do valor que nós temos que pagar, independentemente de estarmos a 97,4% do PIB. Não é isso que está em causa. O que está em causa é o valor absoluto que nós vamos pagar. Se nós tivéssemos 97,4% e estivéssemos, por exemplo, com um serviço de dívida de 10 milhões ou de 12 milhões, ou sobre azul. Porque teríamos os outros 20 milhões para investirmos na saúde, para investirmos na educação, para investirmos nas alterações climáticas. Mas não é isso que está a acontecer. Nós vamos ter, em 2026, 32 milhões de contos a pagar. O mesmo valor que vamos pagar a todos os funcionários públicos
em 2026. Ou seja, estamos a gerar receitas para pagar para pagar despesas. a dívida. Para pagar a dívida. Estamos a gerar receitas para pagar a dívida. E repare que Isso o tem imposto impacto também, isso claramente que tem impacto nos investimentos, não é? tem grande impacto nos investimentos. Tem grande impacto, porque repare, nós vamos ter um investimento de 12 milhões de contos. 13,1% do orçamento. 10. 13,1% do orçamento. 10,1% de investimento. 10,1%. São 12 milhões de contos. E aí, portanto, não pode ser 10, porque se fosse 10 tinha que o orçamento tinha que estar a 100 e tal. Também tenho escrito, mas eu penso que está mal. É 13,1%. Vamos avançando. Sim. Então, repare, se nós estivéssemos a pagar, por exemplo, um valor muito mais baixo do serviço da dívida, não haveria problemas nenhum. Mas o grande problema é este. Falando dos impostos de pessoas coletivas e pessoas singulares, nós vamos cobrar aproximadamente 14 milhões de contos. É quase 50-50. É 7 milhões, se não me engano, para imposto de pessoas singulares e 7 milhões aproximadamente para pessoas coletivas. Portanto, baixar aqui é bom, é sempre bom, porque é mais disponibilidade de recursos, quer para as empresas, quer para as pessoas, para as famílias. Isto é bom. Mas não será suficiente para fazermos investimentos se, com estes abaixamentos, continuarmos a ter os serviços da dívida elevadíssimo como temos. E não se sente, por parte do governo, nenhuma preocupação, porque eles partem do princípio, não, se nós temos um crescimento de 6%, nós podemos pagar os 32 milhões. Não, está errado. Nós temos é que travar nos gastos, que são muitas vezes, alguns, são mal feitos. Os gastos são mal feitos. Gerar recursos através destas poupanças para podermos investir lá onde for necessário, porque ainda temos muita coisa para fazer. E vou dar só um exemplo para poder ver como é que estamos, Jefferson. Se nós repararmos numa rubrica que é para os alunos, 120 mil alunos, para refeição quente, para confecção de milhares e milhares de livros, para bolsas de estudos, para um monte de coisas. Nós estamos a falar em 912 milhões de escudos, isto é, 912 mil contos. Agora repare, nós estamos a falar de 120 mil alunos. Jefferson, sabes qual é o valor por dia, por aluno? Sem contar com as outras coisas. Não fiz os cálculos. 32 escudos. 32 escudos. E o governo acha que isso é fenomenal. Mas aqui, nesta mesma rubrica, estão incluídas as 4 mil e tal bolsas de estudo, mais 40 para Portugal. Estão incluídas a impressão de vários milhares de livros para os nossos alunos, Paulo. Portanto, aqui alguma coisa não bate certo. Quer dizer, nós temos um montante de 912 mil contos para tudo isto. Mas se nós direcionarmos só para os alunos, para as refeições quentes, teremos 32 escudos por aluno, contando que as escolas são de 10 meses num ano. E o que é que isso quer dizer? Que, a priori, quando nós vimos o número, destaca-se, é um valor extraordinário. Portanto, este valor dá para muita coisa. Mas quando vamos analisar, vamos dissecar este número, chegaremos à conclusão, afinal de contas, aqui alguma coisa não bate certo. Resultado, nós temos um orçamento que tem números, bons números, apresenta números com pompas e circunstâncias, mas quando vamos analisar os objetivos e onde aquilo vai dar, pura e simplesmente, nós não temos nada. Resumindo, este orçamento, do nosso ponto de vista, acaba por ser um catálogo de boas intenções. Nada mais do que isso. Um catálogo de boas intenções. Portanto, nós pensámos, como disse no início, que teríamos um orçamento de ruptura, um orçamento que desse mais dinheiro para o setor da economia, podermos, de facto, pôr este país a
produzir muito mais e pôr esse país num nível das suas capacidades, porque nós temos capacidade para isso e para mais. E esta redução do IRC de 21% para 20% e também, eventualmente, se não estou em erro, do IVA na água e na eletricidade de 15% para 8%, não terão impacto? Não, repara, a redução do IVA na eletricidade já vem de longa data. Isso é um feito notório que o MPD fez. Temos que reconhecer. E nós reconhecemos sempre. Aquilo que é bom, que nós consideramos que é bom, pode ser que também possamos estar errados. Mas aquilo que nós consideramos que é bom, nós batemos palma ao governo, qualquer que seja, ao MPD, ou ao PCV, ou mesmo for o governo da UCIT, batemos sempre palma. Mas aquilo que entendemos que não é correto, nós dizemos que não está. Né? O que nós gostaríamos de ver, de facto, é mais disponibilidade de recursos para a alavancagem, para o músculo da nossa economia. E isto nós não estamos a ter. Nós não estamos a ter e pensamos que é um erro crasso para um partido como o MPD, que é um partido liberal, é um partido que aposta no setor privado, mas neste caso está a falhar de uma forma bastante redonda. Sr. Deputado Julião Varela, o Conselho das Finanças Públicas considerou esta proposta do Orçamento de Estado para 2026 coerente com os princípios da responsabilidade e sustentabilidade orçamental, mas também identificou riscos que exigem vigilância reforçada, entre eles a rigidez da despesa corrente, em especial o crescimento de 12,9% das despesas com pessoal e a redução de investimento público, menos 23,2%, que poderá limitar o potencial de crescimento. Não, efetivamente, bom, em primeiro lugar, nós gostaríamos de rebater alguns aspectos da intervenção do colega deputado Paulo Veiga. Efetivamente, no período 2010-2015, nós tivemos efetivamente um crescimento mais reduzido, porque também havia crise económica mundial. Que normalmente vocês nunca esquecem disso, né? Tanto a crise de 2008, que foi até 2015. Mas também era um período de fortes investimentos. E geralmente, quando você faz investimentos, não é o período de maior crescimento. Portanto, o crescimento vem depois. Portanto, é o crescimento que efetivamente iniciou em 2016 e que até agora. Porque, repara, portanto, um dos setores que mais beneficiou foi o setor do turismo. E é o setor do turismo que, neste momento, contribui em maior parte para o crescimento, portanto, da nossa economia. Pede-nos para celebrar. Nós celebraremos quando houver coisas boas. Mas não nos peça, por exemplo, para celebrar quando há falta de energia, falta de água, a falta de transportes. Portanto, não podemos celebrar nessas circunstâncias. Portanto, convém que, efetivamente, isso fique muito claro. Relativamente, portanto, às finanças públicas, nós detectamos no documento, no relatório que eles fizeram, que trataram números errados. Os números que analisaram relativamente, portanto, ao orçamento de 2025 não estão corretos. Para já não utilizaram... Conselho de Finanças. Conselho de Finanças Públicas. E nós chamamos a atenção na reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Chamamos a atenção e indicamos a página, portanto, onde esses números estão errados. E disseram-nos claramente que esses números foram fornecidos pelo Governo. E nós, portanto, esses dados, eles poderiam perfeitamente beber na mesma fonte onde nós bebemos, que são as contas trimestrais, que são publicadas no Boletim Oficial, que trouxeram números, nomeadamente, do orçamento reprogramado. Portanto, e chamam a atenção, de facto, para grandes riscos. E têm razão relativamente à questão da redução dos investimentos. O principal fator que induz o crescimento económico, portanto, é o investimento. Portanto, quando não há investimentos, portanto, nós podemos ter crescimento. Mas crescimento, portanto, induzido por impostos e pelos gastos do Estado. E quando esse tipo de crescimento, você não tem riqueza, não cria riqueza. Não cria riqueza e não consegue fazer a redistribuição, nomeadamente para combater a pobreza, como já se disse aqui. Portanto, neste momento, temos uma pobreza extremamente elevada. Nós tivemos a redução da pobreza em 2015, em que, por causa, portanto, das medidas tomadas, Cabo Verde foi considerada campeão, portanto, da luta contra a pobreza. E, neste momento, nós estamos a degradar relativamente a esses indicadores. Por exemplo, o governo propôs, em 2026, eliminar a pobreza extrema. Onde é que estão as medidas nesse sentido? Para eliminar a pobreza extrema, o governo tinha que aumentar o rendimento, portanto, das pessoas. Eu tenho dito sempre, né, e é verdade,
os pensionistas, portanto, os 26 mil pessoas que recebem a pensão social de 5.880 escudos, estão todos na extrema pobreza. Estão todos na extrema pobreza. Porque O CID propõe um aumento para 7.500 está a propor 8.000. 8.000 escudos. E nós já propusemos, portanto, em O PCV orçamentos que por anteriores. 7.500, desculpa interromper o Julião, mas depois de ganhar... As nossas propostas não foram aceitas durante todos esses anos. Portanto, esses 26 mil pessoas estão na extrema pobreza. Os 9 mil pessoas que recebem o rendimento social de inclusão estão todos na extrema pobreza. E agora, de facto, com a graduação do país, a país de rendimento médio-alto, portanto, o limiar da pobreza para tirar essas pessoas da pobreza é $8 por dia. Está a ver? Para conseguirmos tirar essa pessoa da pobreza extrema, terão que ter um rendimento superior, portanto, a $8 por dia. E neste momento, portanto, recebem cerca de 200 escudos por dia. De maneira que não há nenhuma proposta. Entretanto, o governo continua a dizer que vai erradicar a pobreza extrema. Portanto, uma coisa é dizer, outra coisa é fazer. Portanto, é isso que este governo não fez. Por isso é que, efetivamente, estamos num momento importante, porque estamos a menos de 6 meses, portanto, das eleições. Portanto, este governo que fala muito e faz pouco, portanto, precisa ser substituído. E seguramente vai ser substituído, portanto, nas próximas eleições, portanto, por um governo com mais sensibilidade, um governo que efetivamente dará mais atenção, portanto, às pessoas e que não governe, portanto, para agradar as pessoas ou então governar por o papel. De maneira que são essas, e o PCV, em momento certo, vai apresentar as suas propostas ao povo de Cabo Verde e seguramente, portanto, que será numa perspectiva, portanto, de melhorar as condições de vida dos cabo-verdianos. Sr. Deputado Paulo Veiga, temos aqui o CID a dizer que o Orçamento do Estado para 2026 é um catálogo de boas intenções, muita preocupação também com a questão da dívida pública. No plano das prioridades sociais e económicas, como define o MPD, o conceito de justiça social neste orçamento, já que há aqui preocupações levantadas, e que medidas concretas, então, podemos destacar nesta proposta do Orçamento do Estado? Que apoios? Eu peço aos colegas que vão falar com as pessoas que recebiam 11 mil escudos em 2015 e hoje recebem 17, e há um acordo para 2027 estar em 25 anos. 2027, está a ver? Sim, mas 2026 vai subir de 17. 2027 você não estará lá. Não, estarei. Em 2020, vamos ver. Vamos ver. Eu tenho quase a certeza que estarei. Porque se há partido que promete e não cumpre, não precisamos dizer qual é. Não prometi 13º e não cumpri, tirei logo a seguir. Não fui eu. Não prometi um barco que dava volta em 24 horas ao país e não prometi. Não prometi barragem e água e depois era furada e não tem água e tenho a despesa que depois o Monteiro quer que eu pague mais rápido para não influenciar a dívida. Portanto, aqui estamos à vontade, colega Julião. Mas eu estou-lhe a dizer, portanto, vá falar com as pessoas que hoje ganham mais 9 contos ou mais 7 contos e diga que isto não é aumento e não é salário e não é medida. Vamos a outras situações. Os militares. Recruta era 1.360 escudos. Vai passar para 9.500. Soldado, 13.400. Não sei se lá em casa tinham essa noção. Vai passar para 3.800. Cabo, 5.950. Vai passar para 19. Vá falar com eles. Eles são cabo-verdianos, sabe? Eu não sei se é estes cabo-verdianos que está a falar. Mas eu posso continuar. Médico. Média de salário médico é de 87.250 escudos médicos geral em Cabo Verde neste momento, vai passar para 136. Não sei se está a ser distribuída ou não a riqueza, não sei. Talvez eu não sei fazer contas. Talvez número Satabarajam, manga certo. Professores, média 75, vai para 91. Talvez não seja aumento. Polícia, de 43 para 65. Magistrado, 101 para 145.
Médico especialista, 109 para 158. Enfermeiros, 75 para 111, enfermeiros especialistas. Professores, 78. Quer dizer, nós poderíamos estar aqui a noite toda só a falar de números e do que é que já foi feito e porque é que o povo confia neste governo do Ulisses Correia e Silva. Isto é tão simples quanto isto, mas ou poderíamos estar a falar sobre as obras que o colega Julião omite e diz que são investimentos, mas depois não dão resultado. Um investimento é investimento quando gera receita. Investimento que não gera receita como banca furada, não queremos mais. Agora, o colega Julião poderia ter aproveitado esta discussão na generalidade, e espero que aproveite na especialidade, para nos explicar a eu e ao António Monteiro como é que vão fazer transportes gratuitos, porque não querem que gastemos dinheiro com transporte. Diz que a TSV está falida, mas, no entanto, eles têm um milagre que é 500 escudos de bilhete de avião, ou 5 contos. Portanto, ele deve explicar onde é que vai buscar essas receitas. Se é aumentando os impostos, nós gostaríamos de saber. Porque anunciar medidas sem depois dizer como é que vão acontecer é outra coisa. Até estão a ser desmontados por próprios colegas do ex-governo deles a dizer que isto não é possível. Mas pronto, eles lá saberão melhor e poderão nos explicar como é que isto acontece. Mas, portanto, aqui é preciso desmontar essa ideia da asfixia. A posição acusa-nos de endividamento, mas omite que o déficit orçamental vai descer para o histórico de 0,9% do PIB em 2026. Nós não escondemos a dívida como era feito antigamente. Não o fazemos. Nós gerimos, reduzimos a dívida de 111,4% em 2024 para 97,4% em 2026. Isto é feito, é obra, é facto. Não, ainda não está, é uma previsão. Mas nós apanhamos da pandemia de 146 e pusemos em 111. Também é facto. Vocês não querem acreditar. Eu não consigo fazer com que os colegas acreditem. Agora, há uma trajetória, há um facto e há trabalho feito. Há trabalho feito. Nós temos famílias, 9.700 famílias no rendimento social de inclusão. Não havia. Portanto, são factos. Portanto, há um caminho que está a ser percorrido que nós dizemos que este orçamento é consolidação disto tudo e é o lançamento e a preparação para Cabo Verde dar o pulo significativo a partir daqui. Portanto, nós acreditamos. Vocês não acreditam? Veremos no fim. Olha, 2025 também foi a mesma coisa e está a sair muito melhor do que vocês esperavam. Portanto, infelizmente, são fatos. Em relação às pensões sociais que estão neste momento nos 5.800 escudos e a abertura por parte do MPD, do Governo, em aumentar para a proposta da UCID ou do PICV? Há propostas também dos deputados da MPD para esse aumento. Portanto, de quanto? Nós estamos a discutir e iremos, na especialidade, apurar até onde é que podemos chegar. Mas há abertura e, claro está, nós já temos o aumento da pensão social na diáspora para 6.000 escudos. Portanto, é mais um feito, já está aqui. Portanto, e temos várias medidas aqui onde podemos anunciar e passar a noite toda aqui a anunciar. Mas eu sei que os telespectadores gostam muito de nós no Parlamento e nos ouvem e a comunicação social nos transmite e ouviram todas as medidas que estão neste orçamento. Portanto, eu quero aqui pedir a confiança e continuar a acreditar que este orçamento é um bom orçamento para Cabo Verde e para os cabo-verdianos. António Monteiro. Não, eu queria só relembrar aqui o Paulo, no orçamento, que é o seguinte. O orçamento fala no Hospital Central da Praia. A primeira vez que se falou no Hospital Central da Praia foi em 2007 ou 2008, se não me falha a memória, quando o governo do PICV estava a falar numa cidade administrativa. E eu é que fiz a intervenção e eu disse, não, isso é loucura.
vocês têm tanto dinheiro para fazer uma cidade administrativa, invistam num hospital com todas as valências para podermos ter, de facto, um centro que possa acudir a população cabo-verdiana e, talvez, quiçá, trazer pessoas daqui da nossa sub-região para tratarem da saúde. Mas, se formos a ver no orçamento, eu, pessoalmente, não consegui vislumbrar nenhum único centavo. Não consegui. Fala-se no aeroporto de Santo Antão. Também não consegui vislumbrar nenhum centavo. Não está lá escrito, portanto, não vi. Já se falava na Zona Económica Especial Marítima de São Vicente, que eram bilhões e bilhões de escudos cabo-verdianos. Tem zero. Não tem nada. E hoje a conclusão que nós estamos a chegar é que a Zona Económica Especial Marítima de São Vicente, que é um projeto muito interessante para Cabo Verde e, acima de tudo, para a Ilha de São Vicente, a Ilha de São Nicolau e a Ilha de Santo Antão, já desapareceu. Já desapareceu. Desapareceu por quê? Agora já se fala num porto de águas profundas, aí na Baía do Porto Grande. Já se fala na recuperação da Cabo Nave, que nós sempre tivemos a bater no Parlamento para, de facto, fazer o investimento para não deixar aquela infraestrutura degradar-se ainda mais, porque é uma infraestrutura muito boa para o desenvolvimento da economia de São Vicente, mas com a ZEM estava-se a falar em transferir aquela infraestrutura para a zona de Saragaça. Já nada disso vai existir, Paulo, não é? Não existe. Não, já não há. Não. Quer dizer, repare, é que fica difícil acreditar quando nós temos estes processos históricos. Que falou-se, o entusiasmo do primeiro-ministro, eu até bati palma, eu até fiz toda a força para aquilo acontecer, mas já não há mais nada. Portanto, isso desacredita as pessoas. E este orçamento, naquilo que eu pude ler, Paulo, não traz, por exemplo, aumento do salário para o país. Vamos perguntar, aqui na televisão, qual vai ser o aumento de salário? Os técnicos que aqui estão, que salário irão ter? Aumento. O governo não disse nada. As empresas como a Enapor, como a Eletra, o setor privado, irá ou não aumentar? Não está quantificado. E o governo está preocupado. Não é no orçamento. Hã? Isto não é no privado, não é no orçamento. Não, mas se você dá um mote. O governo não mote. Nós vamos fazer um aumento de 2%, ou de 1,5%, ou de 0,5%. O governo dá o mote. E a partir daí, as empresas privadas irão ver. Se o governo já deu isso, vamos analisar. Mas se o governo não disser nada, muitas empresas vão estar tranquilos no seu lugar. Portanto, o governo preocupa-se com cerca de 20 mil cabo-verdianos que estão a trabalhar na função pública, mas esquece-se dos 200 mil outros cabo-verdianos que estão a trabalhar em outras esferas. É por isso que eu disse que sem a quantificação, nós temos um catálogo de boas intenções. Repara uma outra coisa, Paulo. Nós temos que ter em devida conta, por exemplo, o grande problema das alterações climáticas. O que é que nós temos neste orçamento? 3,6% do orçamento para este grande dilema que nós temos pela frente. O que é que nós temos em termos de agricultura propriamente dito? Mais uma vez, investimento baixíssimo. Quando, com as novas tecnologias existentes neste momento, que não são poucas, poderíamos estar a investir muito mais, a criar condições para que os nossos agricultores e os nossos criadores de gado possam acompanhar as evoluções tecnológicas existentes, portanto, estarmos aptos a produzir muito mais, a importar menos e, consequentemente, podermos gerar uma maior riqueza neste país. Mas nada disso, Jefferson, está no orçamento. O orçamento está aí muito bonitinho, mas quando se vai esmiuçar, é por isso que eu dei o exemplo dos 912 mil contos. Tem uma panóplia de coisas.
Fizeste as contas, Paulo. Deu 32 escudos, não deu? Portanto, é isso. Está a ver? Certo. Vamos, portanto, ao longo do programa, vamos perpassando várias áreas do Orçamento de Estado, áreas que interessam destacar aqui, mas também os senhores deputados vão tendo a oportunidade de retorquir, de responder um ao outro. Gostaria também de introduzir a questão de investimentos em emprego jovem, formação profissional, estágios remunerados e empreendedorismo. Portanto, são áreas também destacadas no orçamento para 2026. Da parte do PSV, Julião Varela, como avalia essas medidas? Acredita que são suficientes para reduzir o desemprego juvenil e também esta questão da imigração de jovens? Sim, mas antes eu gostaria de falar sobre a política de rendimentos e preços, né? Sim. Dizer de forma clara, portanto, que é uma das áreas também que a governação falhou nesses 10 anos. Portanto, o compromisso foi de aumentar salários a 1% ao ano e reduzir a carga fiscal a 1% ao ano. Portanto, nós não tivemos, durante esses 10 anos, qualquer aumento geral de salários. Nenhum aumento geral de salários. E como disse bem, portanto, o colega deputado António Monteiro, geralmente, para haver ajustamentos salariais nas empresas públicas e privadas, é preciso haver um impulso da concertação social. Portanto, a concertação social decide o ajustamento salarial para a administração pública e as empresas seguem. E como não houve, portanto, nenhum impulso durante esses 10 anos, portanto, há muitos trabalhadores que ficaram de fora. Efetivamente, é verdade. Os professores, portanto, o pessoal da Justiça e várias outras classes, a saúde, vão ser beneficiados. Mas depois de 10 anos de espera, 10 anos de luta. Não, mais que 10 anos, porque E, vocês não fizeram nada, porque aqui não é 10 anos. Não é verdade, porque nós em 2015 fizemos um ajustamento salarial à classe docente de 3%. E a polícia de 2%. E nós reduzimos a carga fiscal em 2014 de forma significativa, que correspondeu a um ganho em termos de rendimento disponível de 3%. Portanto, não é verdade. Nós, para além do ajustamento salarial feito no quadro dos PCCS que foram implementados em 2014, nós reduzimos a carga fiscal e aumentamos o rendimento disponível das pessoas. Portanto, isso não aconteceu nesses últimos 10 anos. Portanto, as pessoas esperaram todo esse tempo e temos uma inflação acumulada de cerca de 20%. Mesmo os professores, portanto, que tiveram 16%, não conseguiram repor o poder de compra partido. Mas há várias outras classes profissionais que ficaram de fora. Nomeadamente os pensionistas, os aposentados. Todos aqueles que têm uma pensão superior a 67 mil escudos não tiveram nenhum centavo. E já se falou aqui, portanto, da pensão social, etc, etc. Portanto, ou seja, há várias categorias profissionais que pura e simplesmente ficaram de fora. E os trabalhadores continuam a lutar ainda, portanto, pela implementação do PCFR, que deveria estar pronto, portanto, 120 dias depois da implementação do PCFR na administração pública. 90 dias, salvo erro. Neste momento há trabalhadores do INIDA. Câmaras. Não, sim, há também as câmaras municipais, não é? Portanto, há o INIDA, o pessoal do INIDA, há o pessoal dos registros e notariado, a Polícia Judiciária. Quer dizer, há um conjunto, portanto, de classes profissionais que não tiveram qualquer ajustamento, portanto, e não beneficiaram de qualquer centavo para repor o poder de compra. Portanto, é uma área completamente falhada. De facto, quando diz que os investimentos, portanto, feitos, então as barragens, você vai apenas para a barragem da Banca Furada. E as outras barragens? Não, é mais. E as outras Pode barragens dizer que o têm outro água? nome. Pode dizer o Estão outro com nome. água. As outras, Pode dizer os outros 3. Todas as outras barragens diz têm o água valor neste que momento. foram investidos. Todas as barragens têm água. Você consegue quantificar, portanto, a produção que é retirada, portanto, a partir dessas barragens para abastecer o mercado, portanto, a nível nacional? Está quantificado? Não está quantificado porque o vosso Ministério da Agricultura não trabalha. Esse é que é o problema. Deixou de produzir estatísticas. Se estivessem a produzir estatísticas, nesse momento, nós teríamos, portanto, essas informações. Mas, de facto, como disse o colega deputado António Monteiro, né, há muitos anúncios no orçamento. Anúncios que estão desgarrados, não é? Portanto, prometem-se 3 aviões, 2 barcos, não há um centavo, portanto, para saber como é que esses investimentos vão ser feitos.
Aliás, relativamente a barcos, é um grande problema, porque nós fizemos um contrato de concessão, portanto, em que o concessionário é que deveria comprar barcos, o governo agora está a substituir o concessionário para comprar barcos. Quer dizer, isso é mesmo complicado. A questão dos investimentos em emprego jovem, formação Sim, profissional. eu já estou a chegar. Portanto, o aeroporto de Porto Novo, anel rodoviário de Fogo, terminal de cruzeiros na praia, iluminação de aeroportos do Fogo e Boa Vista, construção de um hospital de referência na praia, são todos desgarados e órfãos, portanto, no orçamento. Relativamente ao emprego, o governo também anda a falar a fazer promessas, mas que depois nós temos um grande problema. Veja, o governo gaba-se de ter reduzido o desemprego para 7,3%. A custa de quê? A custa da saída de cerca de 17 mil pessoas que saíram, portanto, que emigraram, mas a custa também de 17 mil trabalhadores desempregados, que durante os inquéritos dizem claramente que não há emprego, não procuram emprego porque não há emprego, são colocados como inativos. Portanto, é essa a estratégia para reduzir a taxa de desemprego a 7,3%. Portanto, nós temos cerca de 17 mil desempregados. Se adicionarmos os 17 mil que são considerados inativos, teremos 34 mil desempregados. Portanto, a taxa não será esta. E esta forma, portanto, de fazer estatísticas é enganadora e cria problemas ao governo, porque o governo não se preocupa em criar políticas públicas para ir de encontro àquelas pessoas, porque já são considerados inativos e pronto, não contam e não haverá políticas públicas nesse sentido. De maneira que não deixa de ser boa, portanto, proposta relativamente à formação profissional. Aliás, o PSV criou as bases para a formação profissional com a construção, portanto, das infraestruturas para a realização da formação profissional. Portanto, os centros de formação profissional, as escolas de formação, portanto, é preciso continuar porque sem formação também os jovens, portanto, terão maiores dificuldades, portanto, de acederem, portanto, ao emprego e ao rendimento. Não deixa de ser uma boa política e deve ser continuada, mas pena que já perdemos cerca de 17 mil jovens que, inclusivamente, com repercussões graves em termos de mão de obra em vários setores da atividade neste momento, a falta de mão de obra. Os empresários queixam-se da falta de mão de obra exatamente por causa, portanto, deste avalanche de desempregos por desânimo. Portanto, as pessoas perderam a esperança, portanto, e saíram do país. Vamos dar a palavra ao deputado Paulo Veiga. Muitos tópicos, política de rendimentos. Haverá ou não aumento salarial, de uma forma geral, e a questão do emprego jovem. Para os jornalistas? Também. Mais uma vez, não querem ver os factos. A massa salarial aumentou ou não aumentou? Aumentou. Ok. Depois eu explico. É aumento, é despesa, depois queixamos que é despesa, depois tem o impacto que tem e no fim dizemos que não se fez nada. Não, nós não estamos. Não. Eu também não disse. Não. É mais ou menos o que disse. Insuficiente. O desemprego não baixou, eu só espero no dia, e espero que seja longínquo, daqui a 6 meses, que o PCV chegue a poder, mude a forma de fazer as estatísticas. É isso que está a dizer. Está a dizer que a forma que se faz as estatísticas está errada. Certo? Então, essa metodologia não o senhor que vai ser o ministro, vai continuar a ser o ministro sombra do ministro das Finanças, mas então apresente qual é a metodologia correta, já que olha, nós estamos no Parlamento, eu e o António Monteiro gostaríamos de ouvir qual é a metodologia correta, qual é a correta utilizada internacionalmente e que cumpre as regras. Portanto, é isso que gostaríamos de saber, qual é a metodologia. Porque essa desculpa, sim, quando começarem a dar tudo de graça, talvez até o número das estatísticas também vir que não há desemprego mesmo. Como viramos todos desempregados, não iremos ter desemprego. É a vossa narrativa. Aqui é preciso... esta questão do rendimento, do impacto direto nas pessoas é objetivo. Há empresas que não deram aumento. As empresas, deixa-lhe dizer, de empresas privadas. A maioria das empresas privadas estão a pagar muito mais agora. Porque o cabo-verdiano e o jovem profissional não só é mais competente, mas também tem a oportunidade e a liberdade de ir procurar trabalho lá fora.
E por isso tem tido aumento nos salários nas empresas privadas. E as públicas? E as públicas também. Agora, vamos falar das públicas. Não. Quanto é que a Enapor paga? O Monteiro deve saber melhor do que eu. Dão aumentos ou não dão aumentos? Não preciso ir para mais nenhum. A TSV, dá aumento ou não dá aumento? Nós vemos todos os dias, os cabo-verdianos veem todos os dias na televisão, quando há greves e depois há ajustes e há... Não sei se eu estou a viver num país diferente do Julião. Aqui na RTC. Houve ou não? Nos últimos 10 anos não houve? Então pronto. Então vocês não estão a reivindicar muito. Mas... Normalmente damos a voz às outras empresas, às outras instituições. Mas nas outras empresas houve. Todos sabem que houve. Não tem havido, Paulo. Não tem havido. Tem. As empresas ficam à espera do sinal do governo. Sim. Eu amanhã levo-lhe os dados sobre isso, porque não tenho os dados cá. Levam da Cabnav, da Enapor, da Eletra. Nós valorizamos as carreiras. É verdade ou não? Estavam todos estagnados ou não? Tem que ser. 10 anos, sim. 10 anos? Não. 10 anos estagnados. Não, ok, 10 anos. Ok. Os professores estavam estagnados 10 anos. Os magistrados estavam estagnados 10 anos. O índice 100 que vocês é que aprovaram e inventaram estava estagnado há 10 anos. Pois, o último PCCS em 2014. Sim, não, e ignoraram o índice 100. Está bem, mas ignoraram o índice 100. Os médicos estavam também há 10 anos e é tudo há 10 anos. E depois não esqueçam como é que deixaram o país. Com as dívidas das 3 barragens, da meia-lua, da circular que ficou... Não percebi bem, é um quarto, circular do fogo. Portanto, Julião, nós temos que ser coisa. Agora, eu gostaria de falar da juventude. Da juventude. O que nós vamos fazer, que esse orçamento prevê fazer para a habitação. Portanto, o Estado passa a ser fiador para a garantia da entrada, que são os 15%. Vai bonificar 50%, 55% dos juros. Se um jovem paga 40 mil escudos de uma casa, com esta bonificação passará a pagar a volta de 22 mil escudos. Portanto, isto é tudo para a juventude. Prevemos entregar 7.600 casas até 2026 e reabilitar 16 mil. E não queremos falar de casas porque o PICV não gosta deste tema. Aumentamos a pensão social, como eu já tinha dito. O rendimento social de inclusão abrange 9.700 famílias. E para a saúde, reforçamos a evacuação médica em 467 milhões de escudos. Onde o banco dizia não ao jovem por falta de entrada inicial, o governo da MPD diz sim e entra com garantia. Isto é governar para o futuro. Portanto. Certo. António Monteiro, o que dizer em relação àquilo que o PCV e o MPD já disseram? Bem, eu queria antes de mais corrigir um dado que eu dei há bocado sobre o imposto IRC e o IRS. Eu falei de 7 milhões para cada, mas não, é 8 milhões de qualquer coisa. Portanto, para corrigir aqui este lapso. Dizer que, relativamente à problemática dos jovens, nós entendemos que este deve ser o caminho. Um investimento massivo na capacitação dos nossos jovens. Porque só desta forma é que teremos a capacidade técnica de podermos dar a este país jovens competentes, capazes de ajudar a gerar riqueza. Mas nós não podemos ter só a vontade de formar só por formar. É preciso que, ao darmos a formação aos jovens e que o jovem ganhe asa, termos a capacidade, o governo tem que ter a capacidade de ajudar este jovem
a fazer o levantamento do voo. Porque vou dar-lhe um exemplo. Nós temos jovens que o governo faz determinados anúncios, Paulo, depois chegam no banco e são travados, esbarram. Porquê? Porque quando se pede a garantia, por exemplo, este lápis, não tem este lápis para dar como garantia. Resultado, o jovem já tinha criado uma expectativa de fazer o seu negócio avançar, quando pedem um lápis, não consegue ir mais e desmorona-se. E aqui tem que haver um seguimento entre o poder central e a banca. Porque quando o governo faz os anúncios, nós entendemos que o governo deve sentar, juntamente com os conselhos de administração da praça financeira, e de facto assumir de forma clara que o governo vai apoiar aquele jovem e o governo vai assumir tudo como agora está a fazer. Não sei, talvez, Paulo, por causa da eleição, não? O quê? Por exemplo, sim, um jovem agora vai ao banco, quer construir, não tem os 15%, o governo assume, eu sou fiador. Mas deveria estar a fazer isso antes. Porque se tivesse a fazer isso antes, não teria necessidade de estar a fazer agora, com um cheiro a uma medida eleitoralista, e provavelmente teríamos ajudado milhares de jovens que recorreram à banca, mas por falta de capacidade não conseguiram obter os seus rendimentos. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um facto que é muito preocupante. Os nossos empresários, por exemplo, vou dar um exemplo de São Vicente. São Vicente, às vezes, você não consegue encontrar blocos para construção porque as pessoas que trabalham nesse setor têm dificuldades de encontrar trabalhadores. E não é um trabalhador especializado. Não é. Daí que temos que criar também outros incentivos, outras medidas para que possamos ter as pessoas interessadas em ir trabalhar. Porque isto de estarmos a colocar jovens com força, com aptidão física, mas não estão a trabalhar porque estão desanimados, porque já não procuro trabalho, porque já cansei e não consigo encontrar trabalho. Nós temos que encontrar uma medida de política ou de sensibilização, vamos dizer, para que estas pessoas voltem a acreditar e a procurarem trabalho e a contribuírem para o bem-estar da nação. Chamaria atenção aqui para o orçamento, que é uma parte que eu considero que é interessante, e não falei nisto ainda, que é o pilar social. O pilar social representa 45% do orçamento do Estado. À primeira vista, Jefferson, parece espetacular. Mas se nós fizermos a comparação relativamente ao PIB, nós vamos ver que estamos muito longe, estamos a cerca de 14% do PIB. E quando estabelecermos a comparação com outros países da OCDE, na Europa, e alguns países em particular, com a França, com a Itália, com Portugal, nós vemos, afinal de contas, estamos ainda muito longe. Por exemplo, o caso da França, 31% do pilar social corresponde ao PIB. 31%. Nós vamos querer chegar lá? Provavelmente será difícil. Mas a meta, o objetivo tem que ser aí. Para termos mais recursos para a educação, termos mais recursos para a saúde e trabalharmos no sentido de as pessoas que contribuíram para que o país esteja hoje onde está, possam ter também um quinhão razoável daquilo que fizeram. Porque estar a pagar as pessoas que, olha pelas vicissitudes da vida, 5.880 escudos. Eu sei que, pronto, até que nós já batemos. Isso é uma notícia agradável para mim. Hoje, quando eu ouvi no Parlamento, nós estamos disponíveis para aumentar essa pensão. Eu já estou a bater nisto há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Até o PICB. O PICB até levou
uma lei, depois retirou a lei. Vamos esperar que o MPD não faça o mesmo. Estamos a esgotar o nosso tempo. Sim. Portanto, este é um aspecto que queria terminar para vincar o problema do pilar social é de veras importante e esperamos que avance, porque se avançar, iremos ajudar muitas famílias, não só da pensão não contributiva, mas também as pessoas que recebem a sua pensão através do INPS, que muitas vezes têm a pensão inferior a 5.880 escudos. Não é aceitável neste momento. Ficam então estas preocupações. Pedi agora, porque já ultrapassamos o nosso tempo, pedia 2 minutos a cada um dos senhores para as notas finais, a começar pelo deputado Julião Varela. Não, bom, rapidamente era apenas para desfazer uma manipulação que também se tem feito relativamente à questão da política social, que o governo anuncia 43% de orçamento, não é? Portanto, é para a área social, mas é preciso decompor, portanto, as políticas que estão lá incluídas. Portanto, os gastos do Estado estão incluídos nesse pilar, com 19 milhões de contos. Portanto, a questão do pagamento das pensões do regime contributivo estão lá dentro também. Ou seja, é preciso dizer de forma clara que o que de facto é para a proteção social são 11,5 mil milhões. Mais nada. Portanto, corresponde a 12%, 13%, portanto, do orçamento. De maneira que é para desfazer esta falsidade. E há uma outra questão que também tem sido objeto de recomendação do Conselho de Finanças Públicas, que tem a ver com as isenções fiscais. Portanto, o governo tem estado a conceder isenções fiscais, mas não há um balanço, não há um estudo para ver qual é o impacto, portanto, dessas isenções fiscais que, ao fim e ao cabo, significa, portanto, recursos que o Estado, portanto, deixa de receber e que tem que saber, portanto, qual é a contrapartida, o que é que nós estamos a ganhar com isso. E quem está a beneficiar, portanto, dessas isenções fiscais. Portanto, não houve nenhum estudo até agora e eu acredito que no futuro temos que fazer isso. Deputado Paulo Veiga, notas finais. Muito obrigado. Só duas notas. Primeiro, para começar, sobre os transportes. Portanto, este orçamento aloca cerca de 2.505 milhões de escudos para conectividade aérea e 739 milhões para conectividade marítima. Portanto, como anunciou o Primeiro-Ministro hoje, vamos ter um navio construído de raiz e a Ilha Brava irá ter um navio dedicado na linha Fogo Brava, da mesma forma que existe São Vicente e Santo Antão. Portanto, iremos investir nos portos nessa área. Portanto, o custo da insularidade é muito alto e prejudica muito o desenvolvimento do país e nós estamos dispostos a pagá-lo. Portanto, e nós iremos fazer com que este país seja conectado e bem conectado a nível interno e externo. Acho que ficou claro. Existem dois caminhos neste momento. O caminho do PCV, que é o caminho do pessimismo, da falta de alternativas, e o caminho do MPD, que é do trabalho e resultados. Tão simples quanto isso. Cabo Verde é hoje a terceira melhor democracia da África, é líder em governação digital. Este orçamento de 2026 é a ferramenta para continuar este percurso. É o orçamento que aumenta o salário do professor, que ajuda o jovem a ter a sua casa, que protege o idoso com a pensão social. Aprovar este orçamento é votar na estabilidade, no crescimento de 6% e na dignidade das famílias cabo-verdianas. Por um Cabo Verde que avança, nós iremos votar favoravelmente a este orçamento. Este não é apenas um orçamento do MPD, é o orçamento de cada cabo-verdiano que acredita que o amanhã será melhor do que hoje. Viva Cabo Verde! Muito obrigado. António Monteiro, 2 minutos. Eu diria o seguinte, aqui não há duas posições, há 3 posições. Há uma posição do UCIT, que é clara, há uma posição do MPD e uma outra posição do PSB. Porque, de facto, este orçamento, apesar das boas intenções, como eu disse, peca porque não estabelece todos os objetivos. Estão alguns objetivos, é verdade, mas não estabelece todos os objetivos. Enche, mas não consegue dizer para quando é que nós teremos, por exemplo, o Hospital da Praia.
se iremos ter a Zona Económica Especial Marítima de São Vicente, que foi anunciado com pompas e circunstâncias e agora foi atirado para o caixote do lixo. Não diz qual é o aumento do salário que o governo pretende para o ano 2026, para que as outras empresas públicas e o setor privado tenham uma bitola para poderem saber como guiar e, de facto, evitar a grande discrepância e o fosso enorme que nós estamos a ter agora relativamente aos salários. Porque eu não consigo entender porque é que o jornalista deve ganhar o que ganha, enquanto eu, como deputado, por exemplo, ganho talvez 1,5 ou 2 vezes mais. Não é aceitável. Não estou a falar das outras profissões. Não, não é o contrário. Não, não é. Não, não é. Eu ganho 136 contos. Nós estamos muito longe disso. 136, não é? Desde 97. Desde 97. Desde 97. Mas, pronto, o orçamento tinha que dar este sinal e não deu. O orçamento não deu este sinal. E, por último, nós precisamos, com este orçamento, que, como eu disse no início, esperávamos que fosse um orçamento de ruptura, mas temos um orçamento de continuidade. E este país não pode continuar neste caminho. E esperamos que todo o cabo-verdiano tenha, de facto, a sua fatia. O Paulo acha que todos têm, mas eu acho que não. Porque temos que considerar, Jefferson, termino, é que o nível do poder de compra dos cabo-verdianos baixou de forma dramática. Eu costumo dar sempre este exemplo. Um pacote de leite, há uns anos atrás, há 5 anos ou 6 anos atrás, custava cerca de 70 escudos. Há 3 anos. Hoje custa o dobro, 145 escudos. E eu vou à loja todos os dias comprar. Portanto, esperava que esse orçamento trouxesse mais, Paulo. Mas esperamos que no mês de abril o MPD, Daqui a 6 meses. ou o PICV, ou o CID, não estarão sozinhos a governar. E isto é que é importante para pormos todas as cartas em cima da mesa. E o povo irá ajudar nisto. Certo, muito obrigado, senhores deputados. Deputado Paulo Veiga, em representação do MPD, Julião Varela, do PICV e António Monteiro, da UCID. Obrigado. Ficamos aqui com as visões dos partidos com assento parlamentar em relação ao Orçamento do Estado para 2026, o instrumento que será votado na Generalidade amanhã. E daqui a 2 semanas, sensivelmente, na especialidade, também para acompanharmos aqui na televisão da Cabo Verde. Foi um prazer ter estado consigo. Votos de uma muito boa noite.